Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa mensagem. Se o Filho vos libertar, serão livres. Livres do quê? A quem Jesus disse isso? Foi para o povo gentil, o qual Deus nunca deu lei nenhuma? Foi para os judeus, os israelitas, o povo que ele veio para chamar, que foram as ovelhas perdidas da casa de Israel. E esta é a parte 2. Vou dividir em partes para não ficar o vídeo muito longo, porque a gente começa a falar, dali a pouco dá 20, 30 minutos. Então eu dividi em partes. Essa é a parte 2. Se o Filho vos libertar, serão livres. Livres do quê? Infelizmente a religião não ensina isso. Por que não ensinam? Será que eles não têm a revelação? Será que Deus não deu esse conhecimento, esse entendimento para eles, devido a eles terem como base a teologia, ensinos de homens? Por que será que Deus não deu esse entendimento? Você conversa com um religioso, com um dito pastor, um evangelista, alguém que tem algum cargo nessas arapucas, eles, não é bem assim. Eles não aceitam. Mas está escrito, fácil de entender. Olha como pessoas que têm pouca leitura, mas quando o Espírito da graça dá a revelação, a pessoa no primeiro impacto ela já ouviu uma, duas vezes, ela já começa a entender, a leitura sendo pouca. Eu conheço pessoas assim. A leitura é pouca. Os escritos, a gente vê pelos comentários, que você vê que tem uns escritos ali, um portuguesinho meio assim e tal. São pessoas que, mas em compensação, o conhecimento dela, o que o Espírito da graça dá, nenhum teólogo, doutor tem. Por mais simples que a pessoa tenha, seja, mas quando ela está na graça, ela tem a revelação do Pai, pela humildade, pela simplicidade. Já um doutor não tem. Por quê? Pergunta a Deus, não sei. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nós o vosso reino, já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o Pai Nosso da graça, que eu acredito que fica mais verdadeiro para os que acreditam na escatologia consumada. Já o outro é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Entendeu? Então eu acho que esse Pai Nosso da graça é um pouco diferente. Então, Jesus disse aos judeus, veja bem, Jesus disse aos judeus, eu não vou ler o contexto, porque no outro eu já li. Então, Jesus disse aos judeus, no livro histórico de João, capítulo 8, versículo 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Pega-se esse versículo e aplica como uma flecha nos gentios, nos fiéis, nos que seguem a pastores, a doutrinas de homens, nos religiosos. E eles abraçam isso, se colocando como se fosse um judeu. Porque Jesus disse isso para os judeus. Aqui no versículo 31. Disse Jesus aos... O contexto, Jesus estava falando com os judeus, com os israelitas. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Aí vai, no 36. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Mas livre do quê? A religião, pombagira, tranca-rua, Zé Pilantra, Zé Pilintra, pomba que quica, pomba que roda, pomba que voa, pomba... Mas não é isso. O outro vídeo nós falamos e agora vamos dar continuidade. Afinal de contas, a que livramento Jesus estava falando? Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Livres das práticas das leis de Moisés, livre das doutrinas, livre dos preceitos, dos rituais, das festividades. Todo primeiro domingo a religião, vamos comer o pão e beber o suco para termos comunhão com Deus. Quem não faz isso não tem comunhão com Deus. Como se não tem comunhão com Deus? Se Eclesiastes 12:7 diz que quando uma pessoa morre, o corpo volta ao pó e se desfaz, e o espírito volta a Deus. Que raio de comunhão é essa? Para que comunhão mais perfeita do que essa? Você no Espírito é filho eleito de Deus. A pessoa está por aí caída, bebendo, usando droga, tudo, porque ela não sabe, ela não tem conhecimento. Um dia, às vezes, ela até foi num lugar desse, mas o que ensinaram ela foi, você tem que dar 10% do seu ganho
Você vendeu uma gaiola de passarinho sem o passarinho dentro, claro, porque senão dá uma pena de cadeia. Você vendeu a gaiola de passarinho, você tem que dar 10%. Você vendeu uma bicicleta, você vendeu uma carriola, você vendeu uma lata de cimento, você tem que dar 10%. Muitos falam, o quê? Fui. Não fica. Aí essa pessoa acha que todo lugar é assim. Porque todo lugar é assim. Impõe algo que era para os judeus, para os israelitas, como um preceito, um julgamento, uma maldição, coloca isso no gentio, dizendo que é o gentio que tem que fazer isso. Não. Jesus estava falando para os judeus. Eles foram os que receberam as leis de Moisés no Monte Sinai. Mais para frente eu vou te mostrar. Foram os israelitas. Eu peguei aqui nesse aplicativo dessa Bíblia minha aqui e coloquei assim, ó. Vamos ver se você consegue ver aí. Aos israelitas. Você não consegue. Então apareceu, ó. Tudo aos israelitas. Tudo aos israelitas, nada para o povo gentil. Eu coloquei assim, para procurar aos israelitas, diga aos israelitas, os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado, aos israelitas, aonde tem gentil aqui, só tem aos israelitas. Entenda, meu amado, a Bíblia, o Antigo Pacto, os livros históricos de Jesus de Nazaré, 1 João, 2 João, 3 João, 1 Pedro, 2 Pedro, Apocalipse, foram escritos de judeu para judeu. São escritos com mais de 2.000 anos. Tem escritos com 4.000 anos. Isso foi escrito de judeu para judeu. Romanos até Filemão foram 13 epístolas que Paulo escreveu, fora inúmeras. Parece que Coríntios eram 5 epístolas aos Coríntios, só tem a 1 e o 2. Os outros extraviaram. Então Paulo recebeu a revelação para escrever aos gentios. Aos gentios. E Paulo nunca obrigou os gentios, pelo menos nos escritos que nós temos aí, a dar 10% de dinheiro. Ele nunca falou disso, porque dízimo era alimento. Paulo nunca mandou fazer a tal da Santa Ceia com um pedacinho de pão e suco. Não. Mas 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante, ali era a festa do ágape. Eles se reuniam para o jantar, e um bebia mais que o outro, comia mais que o outro. Tem nada a ver de levantar um pão e beber suco. Isso é uma representação da Páscoa judaica. Por isso que ele falou, aqueles que comerem indignamente, porque os gentios não são dignos. Êxodo capítulo 12 fala, a Páscoa foi instituída para o povo, aos israelitas, para o povo judeu. Então é uma blasfêmia, profanação, mentira, engano. É uma falcatrua, é uma malandragem deles inventar esse negócio primeiro domingo, segundo, uns mais malandros ainda vai para o segundo domingo, porque aí pega o 5º dia útil, aí tem ali o pagamentozinho e tal, e toma envelope, toma voto, campanha. A Bíblia foi escrita de judeu para judeu. Então quando você coloca, te mostrei aqui agora, é só aos israelitas. Porque aos judeus, veja o que Paulo disse aos romanos, porque aos judeus e não aos gentios. Por que as leis foram dadas aos judeus e não aos gentios? Porque aos gentios nunca foram dadas nenhuma obrigação para seguir Moisés. Não foi dada. Paulo disse isso em Romanos, capítulo 2, versículo 14. Estou utilizando a Nova Versão Internacional. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que a ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Quando um cão guloso aponta o dedo, você tem que dar o dízimo. Se você não der 10% do seu ganho, o tranca-rua vai trancar seus caminhos, vai tirar seu emprego, vai roubar o seu carro, vai roubar sua maionese, vai tirar a goiabada, você já não vai conseguir fazer mais o Romeu e Julieta, porque vai faltar o queijo, a goiabada. Ele é um ladrão ou não é um ladrão? Ele está te utilizando de uma falcatrua, de uma mentira para tomar o dinheiro da pessoa ou não está? Por mais religioso que você seja, vamos dizer que você está entrando nesse canal hoje pela primeira vez, você está vendo isso pela primeira vez. De fato, quando os gentios que não têm a lei, está escrito ou não está escrito aí na sua Bíblia, praticam naturalmente o que ela ordena, torna-se lei para si mesmo, embora não possuam lei. Aí você fala, não, mas essa NVI não é... Tudo bem, então vamos na King James Fiel, ver o que está na King James Fiel, 1611. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas contidas na lei,
não tendo eles lei, são a lei para si mesmos. Para si mesmos. Ah, não, mas a minha é a corrigida fiel. Vamos lá, corrigida fiel. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Deus não deu nenhuma lei para o povo gentil. Veja, entenda, isso daqui foi as leis, os 613 itens da lei. Porém, em Hebreus capítulo, não está aqui no estudo, mas eu vou colocar, Hebreus capítulo 8, versículo 10 e 11, depois você lê. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Depois daqueles dias foi o juízo que veio no ano 70. Quando você lê daqueles dias, depois daqueles dias, foi depois do juízo do ano 70. A religião não acredita nisso. A teologia jamais acredita nisso. Porque se eles acreditarem nisso, eles têm que confessar em suas arapucas que Jesus já voltou como juiz no ano 70 e julgou Israel. Que Deus já estabeleceu a nova Jerusalém espiritual. O templo de Deus hoje não é mais terreno. O templo de Deus hoje é espiritual, está em nosso espírito. Eles não vão fazer isso. Por quê? Porque senão as casas de fraudes deles terão que ser fechadas. Então, veja, isso daqui está lá em Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. E o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, com certeza não foi Paulo, ele pegou esse gancho de Jeremias e colocou aqui. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias. Então, quem é que iria passar pelo julgamento? Seria a comunidade de Israel, não os gentios. Quem passou pelo juízo, quem deveria ouvir a pregação do evangelho, das boas novas do reino de Deus, era o povo de Israel, foram eles que passariam e passaram pelo juízo no ano 70. Foram eles que foram batizados com fogo. Como João Batista disse, o fogo que se tornou a lareira de Deus, como está lá em Isaías capítulo 29, a lareira de Deus, Jerusalém se tornou. Declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente. Está vendo? As leis já não são mais escritas. E as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 11. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor ao maior. Você entendeu que vamos evangelizar para Jesus? É outro engano, não há necessidade, porque todos que têm que conhecer, todos que são filhos eleitos de Deus no Espírito, eles conhecem a Deus, porque as leis dele estão na mente. Uma criancinha quando nasce, quando ela começa a ter um pouquinho de entendimento, ela sabe, se a mãe dela fala assim, ó, não vai comer doce antes do almoço, não vai, porque não pode. Ela vai lá, ela sabe que ela está fazendo errado. Ela pega um docinho, ela coloca assim atrás, assim, esconde, vai atrás do sofá, atrás do vaso de planta e come. A mãe dela, o que você está fazendo aí? Ela, assustado. Por quê? Porque está na mente. Uma pessoa, ela não tem o Código Penal na mão. Ela não sabe. Mas ela sabe, na mente dela, que se ela matar uma pessoa, ela nunca ouviu falar dos 10 mandamentos. Nunca. Mas na mente dela, se ela é um eleito filho de Deus, quando ela comete isso, vem a cobrança na mente, ela sabe que não pode. Se ela vai matar uma pessoa, ela pensa 1000 vezes, porque ela sabe que não pode. Por quê? Está na mente. Ela sabe que não pode furtar nada, porque a lei de Deus está na mente. Ela sabe que não pode trair, adulterar, porque a lei de Deus está na mente. Não está escrita. Então, depois daqueles dias, depois do juízo, Deus imprimiu as leis dele no entendimento das pessoas. É assim que é. Então, esse papo furado de que, não, mas está na lei, está lá em Hebreus 7, que Abraão deu dízimo. Mas daquele lá, o contexto ali nem é de dízimo. E outra coisa, os 10% ali dos despojos foram coisas tomadas, foram coisas subtraídas com sangue. Abraão não deu nada dele não. Ele deu do que ele pegou da guerra com os reis. Ele não tirou do bolso dele. Ele deu dos despojos da guerra contra os reis, que ele conquistou. Aí Melquisedeque falou para ele pegar, ele falou que não queria nenhuma sandália daquilo. Veja, a coisa era tão sagrada que ele não quis nenhuma sandália daqueles despojos. Falou, não, Melquisedeque, fica aí, distribui por aí, ele mesmo não quis. Então, dizer que uma pessoa tem que ser batizada porque está na lei, que a lei o que Jesus praticou lá, no Rio Jordão, foi a lei da purificação.
Então dizer que uma pessoa tem que ser batizada para ser purificada, para ser é uma profanação, é mentira. Que isso é uma ordenança da lei. E o povo gentil não tem isso, não tem lei, Deus não deu nenhuma lei. A lei é o que eu acabei de falar, a lei está imprimida na mente, no coração, no entendimento da pessoa. Seja ela gentil, seja ela judeu. Se ela for um eleito filho de Deus, no Espírito, ela tem consciência de quando faz uma coisa errada, porque as leis de Deus não são mais escritas. Olha que coisa interessante. Não está mais nas pedras, não está mais no rolo, não. Está na mente. Não está mais no Código Penal, está no Código Civil, está na mente da pessoa. Ela sabe que se ela fizer contrário àquilo, ela vai pagar por aquilo. Ninguém precisa ensinar. Ninguém precisa ensinar. Veja, Deus deu as leis aos israelitas. Então aqui nós lemos que, de fato, em Romanos 2,14, de fato, quando os gentios que não têm lei praticam naturalmente o que a lei ordena, torna-se lei para si. Então veja para quem foi dado. Então, Jesus quando disse, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres, Jesus estava falando aos judeus, por quê? Você viu lá que eu te mostrei lá nas referências aos israelitas, só aos israelitas. Deus deu as leis aos israelitas. Eu vou ler só 2, 3 coisinhas aqui para ver que foi aos israelitas que Jesus estava falando aquilo. Levítico capítulo 10, versículo 9. Vocês e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para suas gerações, gerações dos judeus. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Versículo 11. E ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então, de centenas de números, referências, tirei, eu falei alguma coisa. Então aqui, ó, e ensinaram aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Decretos 613, foi os 10 mandamentos com mais 603. Moisés ficou 40 dias no meio da fumaça, da escuridão lá, ouvindo isso, por intermédio de anjos. E Levítico capítulo 23, versículo do 1 ao 3, disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. 3. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado. Dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem. Será sábado dedicado ao Senhor. A quem ele disse? Diga o seguinte aos israelitas. Está no contexto. Em cima disso, você ainda resta alguma dúvida que o antigo pacto foi escrito de judeu para judeu? Que foi escrito aquelas coisas para o povo, para os israelitas? Você entendeu que nós que somos gentios, Deus não deu lei nenhuma? Nós não fazemos parte da comunidade de Israel? Aí vem um engraçadinho e fala, não, mas Jesus na sua morte derrubou o muro de inimizade e dos dois fez um povo só. Sim, cara pálida, ele fez isso. Mas para não mais ficar debaixo da maldição de Moisés. Paulo fala isso em 2 Coríntios, em Gálatas, fala isso aí. Ele, na sua morte, ele resgatou, Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, ele resgatou os que estavam debaixo da maldição, para não mais cumprir. Então ele derrubou o muro de inimizade, juntou os dois povos, mas para viver na graça de Deus, não do lado esquerdo da antiga aliança. Onde do lado esquerdo eram feitos o quê? Sacrifícios de bodes, de carneiro, de animais. Aqui não, depois do sacrifício do Cordeiro perfeito, nós estamos na lei do Espírito e da graça. Fique tranquilo, não pegue, você ainda quer continuar seguindo a sua... Não participe de voto, não participe de campanha, não coma pão e beba suco, até o dia que eles vão te mandar embora, eles vão te expulsar, porque você não participa disso, eles ficam de olho. Se você não levantar na hora que eles chamar para trazer o envelope dos dízimos, inventados por eles, uma hora eles vão botar você para correr de lá. Mas se você gosta de ir lá, das reuniões, fica à vontade. Mas você não é obrigado. Se você é gentil, você não tem obrigação nenhuma. Nem judeu é mais para fazer isso. Nem judeu mais. Porque quando ele resgatou, então não é para ninguém mais ficar na maldição. Se você tem dúvida, então vamos ler o que disse Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida
me libertou da lei do pecado e da morte. Então aqui ele estava falando para os seus dias, para os seus ouvintes, porque Paulo era fariseu, Paulo era judeu, Paulo fazia parte das 12 tribos de Israel. Paulo fazia parte, Paulo era descendente dessa turma aí, foi tirada do Egito. E ele disse, portanto agora, falando isso aos gentios de Roma, portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está no Cristo ressuscitado ou você está nas práticas de Jesus de Nazaré? Se você está querendo fazer o que os discípulos Jesus de Nazaré fez, você não está no Cristo Jesus. Entenda. Se você pratica obras do apresentar a criança, batismo, comer pão, beber suco, buscar Deus em monte, buscar Deus em templo, você não está no Cristo Jesus. Aí você fala assim, nossa, eu ainda tenho visão, ainda tenho muitos pesadelos, eu ainda vejo anjo, eu tenho vontade do sapatinho de fogo, eu gosto de ir na feitiçaria. Você está no Jesus de Nazaré. Ah, não, mas eu tenho que praticar o que o pastor falou lá, o padre falou, o frade, o coroinha falou que eu tenho que fazer porque Jesus fez. Você não está no Cristo Jesus. Você não está no ressuscitado. Você está debaixo de maldição. Por isso que essas obrigações, esse jugo, esse fardo, mesmo você sendo gentil, ainda está sobre você. Por isso que você tem esse peso na consciência. Se eu não tirar 10% do meu salário, o gafanhoto vai comer a minha merenda. Se eu não tirar 10% disso que eu vendi, meu Deus, o gafanhoto vai vir e vai comer minha margarina. Por quê? Você está em Jesus de Nazaré, não está no Cristo Jesus. Aí você fala assim, nossa, você está desprezando Jesus de Nazaré? Jamais. O que estava envolto, o véu que estava ali dentro, o Espírito de Deus, estava Deus. Ali dentro estava o Espírito que veio para nós gentios. Mas aquela capa, o exterior de Jesus de Nazaré, era de um judeu que veio para os perdidos da casa de Israel. É essa diferença que a gente tem que entender. É essa diferença. Agora, aquele Espírito, quando ele disse, tetelestai, está consumado, aquele Espírito, aí sim, aí ele veio para os gentios. Aí ele cumpriu a promessa que Deus fez a Abraão 430 anos antes de estabelecer as leis de Moisés. Abraão, você será pai de uma grande nação. Quem foi essa nação? O povo gentil. Fez o arco, passou e alcançou depois da cruz. Então aqui Paulo estava falando aos romanos, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito, nós estamos na lei do Espírito, devida me libertou eles da lei do pecado e da morte, que eram 613, matava, escravizava, aprisionava. Eu tenho certeza que a sua mente já está sendo mais clareada. Você está começando a distinguir a Bíblia, a entender que o que é para judeu, judeu, o que é para gentil, gentil. Foi para isso que Efésios 4, do versículo 7 em diante, Paulo falou em Éfeso, que quando ele subiu, ele deu dons aos homens, como pastores, bispos, evangelistas. Sabe por que foi esse dom? Para isso, para preparar o corpo, as pessoas, em conformidade com Cristo. Por quê? Porque no ano 70 eles passariam pelo juízo. E aí o perfeito veio. 1 Coríntios 13, 8. Aí o perfeito veio. Quando o perfeito veio, acabou todos os dons. 3 são eternos. 3 não acabam. A fé, a esperança e o principal deles, o amor. Esses 3 dons não acabam. Agora, dom da cura, dom de falar de idiomas, línguas, profecias, conhecimento, isso aí acabou tudo. Não tem mais. Porque o próprio Deus está em nós. Está em nossa mente. É Ele quem cura, é Ele quem faz tudo. Independente se você procura um negócio desse aí, uma igreja dessa daí. E chegou a hora, você tem uma enfermidade. Se o pai achar que você é merecedor, ele tira a enfermidade de você. Para que você venha reinar em vida. Só que as pessoas não conseguem reinar em vida, por quê? Porque estão debaixo de mentira, de engano. Não aceitam a verdade. Preferem aceitar a voz, o ensino de um doutor porque tem anéis, que tem conhecimento terrenos, do que ouvir o Espírito da Graça falando na mente, no entendimento. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Por meio de Cristo Jesus,
a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Assim, nós, gentios, estamos. E Jesus falou aos judeus: se o Filho vos libertar, serão livres. Livres do quê? Esse foi o tema deste vídeo. Amém? Então, entenda. Ele falou que estava libertando os judeus que acreditassem nele, que seguisse ele, que ele era o caminho, a verdade e a vida para os judeus, para os israelitas. Porque o povo gentil já estava salvo. Os que são filhos eleitos do Espírito. Entenda. Porque tem por aí falando que todo mundo é filho de Deus. Veja e entenda. Será que General Tito, que foi usado como instrumento para matar milhões de pessoas no ano 70, será que ele é filho de Deus no Espírito? Hitler, Mussolini, Saddam Hussein, Bin Laden, essas pessoas, será que essas pessoas, porque eles dizem que depois do juízo do ano 70 todo mundo é filho de Deus, mas eu mesmo não vou discutir, entrar nesse mérito, não quero nem saber quem é filho e quem não é. Eu creio sim que quando eu olho uma pessoa, eu tenho que ver ela como meu irmão em Cristo no Espírito, porque Deus não é pai da carne de ninguém, Deus é pai dos Espíritos. Então, meu amado, não fique com peso na consciência, tá? O que Jesus disse que ia libertar eram os judeus das práticas da maldição, das maldições de Moisés, das leis que escravizavam e que matavam. Você é gentil, você está isento de qualquer juízo. Você já foi justificado, santificado e remido. O seu espírito é a igreja gloriosa do Cristo ressuscitado. Amém? Se você gostou, dê um like, compartilhe, se inscreva, se já é inscrito, divulgue. Vamos fazer essas mensagens chegar aos nossos irmãos que estão por aí sendo tosqueados, enganados, roubados e manipulados pela maldita religião. Amém? Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.